Olá, tudo bem com vocês? A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula do Pré-ENEM Legal, uma videoaula do componente curricular Sociologia. Lá na hora do Enem, que você estiver realizando o Exame Nacional do Ensino Médio, você terá o componente de Ciências Humanas, agregando História, Filosofia e também a Sociologia. Nós temos um objeto de conhecimento a tratar ao longo desta videoaula. Eu estarei resolvendo questões que já se fizeram presentes em Enems que foram aplicados anteriormente. E todas essas questões que eu irei apresentar a todos vocês nesta videoaula, elas estarão envolvidas em torno deste objeto de conhecimento, Estado e Cidadania. Questões sempre recorrentes na prova do Enem. Vamos para a nossa primeira questão? Visualizem em tela. Nós temos essa questão, ela esteve no Enem do ano de 2013. Ao longo das 3 últimas décadas, houve uma explosão de movimentos sociais pelo mundo. Essa diversidade de movimentos, que vão desde os movimentos por direitos civis e os movimentos feministas dos anos de 1960 e 1970, até os movimentos antinucleares e ecológicos dos anos de 1980 e a campanha pelos direitos homossexuais da década de 1990. É normalmente denominado pelos comentadores do tema como novos movimentos sociais. Então prestem bem atenção. Estamos tratando a respeito do Estado e a respeito da cidadania. E a questão, ela nos traz um enunciado que trata a respeito dos movimentos sociais. Quando nós falamos do cidadão, nós estamos tratando de pessoas envolvidas e comprometidas com a sociedade. Nós estamos tratando de pessoas, de indivíduos que possuem direitos, mas que também possuem deveres a serem cumpridos. O Estado, ele acaba sendo um provedor, um responsável, através das suas políticas públicas, no sentido de proporcionar o bem comum e o bem-estar social, a segurança, a saúde, a educação, dentre outros direitos que eu poderia mencionar aqui a todos vocês. Quando nós falamos da cidadania, há diversos campos de atuação. A questão, volto a repetir, ela trata a respeito dos movimentos sociais. Então, estar envolvido em um movimento social não é somente uma forma democrática, mas se é uma forma democrática de participação, consequentemente, é uma das possibilidades que todo e qualquer cidadão tem de exercer a sua cidadania. O enunciado da questão, ele faz uma breve contextualização dos movimentos sociais tradicionais, que há muito tempo atrás, há décadas atrás, correspondiam essencialmente aos sindicatos, porque nos contextos anteriores somente se observava a condição da classe trabalhadora, mas nós sabemos que as necessidades que o homem, enquanto ser social, ele pode apresentar, vão além da questão salarial, que, claro, tem a sua relevância. Existem as formas de desigualdade, existem as pessoas que são excluídas, as pessoas que são marginalizadas e que pelas próprias condições econômicas também possuem as suas condições de vida absolutamente agravadas. Por isso que hoje nós temos a emergência dos novos movimentos sociais. E esses novos movimentos sociais, como na questão, no enunciado da questão citou, né, nós temos o movimento LGBT, nós temos o movimento feminista, nós também temos o movimento negro, o movimento ambientalista. Então, percebam que outras pautas, elas surgiram ao longo do tempo, né? Indo além da questão salarial. E aí nós temos esses movimentos atuando em suas defesas e visando a minimização da condição de desigualdade, os prejuízos sociais que são causados, né, por aqueles que muitas das vezes estão em um status econômico de superioridade ou
pelo simples fato, muitas das vezes, de se considerarem superiores em relação a outras pessoas, a outros cidadãos. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. Uma explicação para a expansão dos chamados novos movimentos sociais nas últimas 3 décadas é a letra A. Fragilidade das redes globais comunicacionais, como internet e telefonia. B. Garantia dos direitos sociais constitucionais, como educação e previdência. C. Crise das organizações representativas tradicionais, como partidos e sindicatos. Letra D. Instabilidade das instituições políticas democráticas, como eleições e parlamentos. E letra E, consolidação das corporações transnacionais monopolistas, como petrolíferas e mineradoras. Vamos visualizar qual é a resposta correta? Está expressa na letra C. Crise das organizações representativas tradicionais como partidos e sindicatos. Porque até então os partidos e os sindicatos, como eu ponderei anteriormente, durante muito tempo eram a única forma, digamos assim, de participação. Mas tem a sua limitação. Um partido político, ele tem a sua finalidade. Um movimento sindical, ele também tem a sua finalidade, a sua bandeira de luta específica. E como eu mencionei anteriormente, outras demandas sociais, muito mais vinculadas à dinâmica das relações sociais, elas foram sendo elaboradas, elas foram surgindo, essas necessidades, exigindo assim um olhar para elas. E como todo e qualquer cidadão, o cidadão ele tem que reivindicar e sempre buscar um melhor atendimento no que diz respeito à implementação das políticas públicas. Vamos avançar para mais uma questão? Essa questão ela esteve no Enem de 2021. Houve crescimento de 74% da população encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país. Homens, jovens abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e majoritariamente com penas de 4 até 8 anos. Então percebam, temos uma problemática muito bem colocada ao longo dessa questão, que nos suscita também uma discussão voltada à questão da cidadania. Nós temos a descrição nesse enunciado do perfil do homem, aliás, da população encarcerada no Brasil, prioritariamente do gênero masculino, jovem e negro. Então isso quer dizer o quê? Que aqueles que estão condenados pelo nosso sistema judiciário, eles têm uma cor. Majoritariamente, eles são negros. E dados mais recentes ainda não apontaram para a alteração dessa realidade. Por que que o negro, majoritariamente, ele é condenado? Por que que, majoritariamente, o negro, ele está encarcerado? Isso é um tipo de reflexão que nós temos que fazer. Como está o Estado? Como está a atuação do Estado frente às políticas públicas voltadas para a população negra? Porque, quer queira, quer não, na gênese do nosso país, nós tivemos uma experiência escravocrata. O Brasil foi um dos países do mundo que fez uso da mão de obra de escravos. E eu estou tratando do escravo negro. Através de um processo evolutivo, ocorreu a abolição da escravatura. Mas os preconceitos e a discriminação racial que eram presentes no passado, até hoje, elas ainda não foram significativamente superadas. Então, há uma discriminação racial que, em certa medida, isso também é informado no enunciado da questão. Vamos agora para o comando e as possibilidades de resposta. Acompanhem com bastante atenção a leitura.
Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar letra A, flexibilização do Código Civil, B, promoção da inclusão social, C, redução da maioridade penal, D, contenção da corrupção política e letra E, expansão do período de reclusão. Vamos observar a alternativa correta, está expressa na letra B, promoção da inclusão social. E aí algumas pessoas, com seus discursos preconceituosos, eles podem até, mas quem é que vai dar emprego, né, para um ex-condenado? E argumentos naturalmente dessa maneira. Quando a política pública, ela atua de forma eficiente, ela atua de maneira preventiva. Então, os resultados, eles começam a aparecer antes de uma situação de encarceramento como essa acontecerem. Não é ter pena, não é tratar a população negra, dentre outras parcelas da população que são discriminadas na sociedade brasileira. Aliás, não é uma exclusividade só do Brasil, mas também são problemas que se repetem em outros contextos sociais. Não é disseminar uma pena e uma misericórdia, mas é tratar mesmo a questão do preconceito, visando minimizar essa condição de desigualdade para que as pessoas elas possuam oportunidades razoavelmente equilibradas. Vamos para mais uma questão? E essa será a nossa última questão, que esteve no Enem do ano de 2022. O princípio básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, com a consequente garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima da lei. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. Então percebam, no enunciado nós temos uma explicação perfeita, nós temos uma discriminação adequada e que, infelizmente, parcela considerável da população não consegue ter esse entendimento devido até mesmo à sua limitação de informação a respeito do que é o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, ele é isento do arbítrio. O que é esse arbítrio? Sou eu ser um governante e eu governar baseado na minha vontade. No Estado Democrático de Direito, as pessoas, elas têm que ser conduzidas, elas têm que ser governadas pelo parâmetro da lei. Porque a lei, ela não é a vontade de ninguém. A lei, ela é impessoal. Civilizações, sociedades que já existiram há muito tempo atrás, lamentavelmente, mas correspondendo ao contexto da época, algumas populações historicamente experimentaram esse tipo de governo, baseado na vontade. Mas como a sociedade ela é dinâmica, nós tivemos essa evolução para o Estado Democrático de Direito. E repito, tendo em vista que a redação do enunciado ela é bem enfática, né? Ela é bem clara. Não existe governante acima da lei. Não existe cidadão acima da lei. E todo aquele que atenta contra a lei, com aquilo que está posto como legislação, né, está atentando contra a organização do Estado Democrático de Direito. Está fugindo dos padrões de cidadania que, no caso, são necessários. E ainda os Estados Democráticos de Direito, eles se organizam em 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Precisamos ter clareza a respeito da função desses poderes, né? E esses poderes, eles existem para equacionar, eles existem para equilibrar, eles são autofiscalizadores. Para que um poder não venha se sobressair ao outro,
e o arbítrio, o governo da vontade, ele seja, digamos assim, estabelecido. Então, é necessário conscientizar a população brasileira a respeito desses princípios para que a sua cidadania, para que a sua condição de cidadão realmente venha a ser exercida e praticado dentro dos parâmetros jurídicos, para que você seja realmente um cidadão do Estado Democrático de Direito. O direito de discordar, você tem. Mas a partir do momento que você faz parte de uma sociedade, você tem que se adequar a todas as regras nela instituídas em nome da harmonia social. O seu interesse pessoal, ele não pode prevalecer sobre o interesse da coletividade. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta? Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do princípio básico enunciado no texto. Letra A, supressão de eleições de representantes políticos. B, intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja. Letra C, disseminação de projetos sociais em universidades. Letra D, ampliação dos processos de concentração de renda. E letra E, regulamentação das relações de trabalho pelo legislativo. Vamos visualizar qual a alternativa correta que corresponde a uma violação do princípio básico. Viola os princípios do Estado de Direito, conforme eu li agora há pouco. Está expressa na letra A, supressão de eleições de representantes políticos. A base de um Estado democrático de direito, democracia, demos, povo, cracia, poder. Todo e qualquer representante político, ele não tem o poder nas mãos, ele não é o poder. A população delegou a ele de forma temporária. Todos os cargos eletivos, eles são ocupados, tem dia e hora para começar e dia e hora para terminar. É uma autoridade, não é um poder. Quem tem o poder é o povo. A partir do momento que tem responsabilidade, a partir do momento que é devidamente adequado, orientado para o exercício da sua cidadania. Eu finalizo esta videoaula e até a próxima videoaula do nosso pré-ENEM. Um abraço a todos.